E aí, meu amigo, minha amiga, eu me chamo Leonardo Torres. Estaremos juntos nas próximas aulas, onde iremos destrinchar a Lei Complementar Municipal de número 1000 de 2005, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do belo município de Garopaba. Um beijo, Garopaba. Muito bem. Gente, conforme já dito, me chamo Leonardo Torres. Sou professor de Direito Administrativo e Legislação aplicada há quase 16 anos, o tempo passa, e também sou advogado especializado em concursos públicos, tá? Deixo aqui os meus contatos para que vocês entrem em contato. Tem aqui, gente, ó, Instagram, tem aqui o meu e-mail, meu site, meu canal do YouTube, aqui já tem 7 seguidores, tá bombando, muito bem. E também aproveito o gancho aqui, é o momento Merchan, o meu livro pela Juspodium, Lei de Acesso à Informação, coleção especial para concursos, e também deixo aqui os contatos do meu escritório da advocacia, especializado em concursos públicos. Espero que não precisem, mas sendo o caso, estou à disposição dos nobres colegas. Beleza? Muito bem. Gente, então é isso aí, tá? Iremos tratar aqui, ó, da Lei Complementar 1000 de 2005, né, que, conforme dito, ela vai tratar do quê? Do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Garopaba, basicamente. Gente, o que é o Estatuto? Notaremos que o Estatuto ele é uma lei que regula a vida de um servidor, tá? Mas, professor, caramba, essa lei ela tem 225 artigos, né? Realmente é uma lei extensa, que tem 225 artigos. Gente, só que dos estatutos, o que eu vejo sempre, tá, gente? Que 3 temas são os principais. E nesses temas queremos focar provimento de cargos, ou seja, gente, o ato pelo qual a administração pública preenche um cargo público vago indicando seu ocupante, o provimento do cargo, tem várias formas, tá? O ato pelo qual a administração preenche o cargo indicando o ocupante. Temos também aqui o tema, gente, ó, direitos e vantagens, cai muito. Sistema remuneratório, indenizações, gratificações, dentre outras vantagens, e também o regime disciplinar. Regime disciplinar, deveres, proibições, penalidades administrativas e também lá o famoso PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Tenho certeza, ó, se você conhecer bem esses 3 temas desta lei, você tem grandes chances aí de ter sucesso em questões que versem aqui sobre esse estatuto. Tudo bem, gente? Legal? Só que antes aqui de tratarmos da lei propriamente dita, vamos só diferenciar uma coisa rapidinho aqui, gente. Ó, o que é um agente público para o direito administrativo? Gente, o agente público é todo aquele que exerce uma função pública. Então, para o direito administrativo, né, para nós administrativistas, o que é um agente público? É todo aquele que exerce uma função pública, não importa como. Remunerado, não remunerado, eleito pelo povo, enfim, não importa. E aprovado em concurso, temporário, enfim, não importa. E dentro desse gênero agente público, todo aquele que exerce uma função pública, nós temos várias categorias, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, temos os agentes políticos, que não nos interessam hoje, mas rapidinho, gente, o que é um agente político? São aqueles que representam lá, porque não nos interessam hoje, tá? Mas o agente político é aquele que manifesta a vontade política do Estado, é a alta cúpula. Então, membros do Judiciário, membros do Legislativo, membros do Ministério Público, não nos interessam porque são regidos por leis próprias, tá? Temos também aqui os militares. Eita, os militares, né, são todos aqueles que são regidos por um regime militar. Então, Exército, Força Aérea, Marinha, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar também não nos interessam porque a eles se aplicam também legislações específicas, tá? Temos também, gente, ó, os particulares, em colaboração com o Estado. Particulares em colaboração com o Estado. Gente, o que é um particular em colaboração com o Estado? Que também não nos interessa agora. São particulares que de forma espontânea ou nem tanto colaboram com o Estado. Vou dar um exemplo. O agente honorífico é um exemplo de particular em colaboração com o Estado.
são aqueles que prestam favor ao Estado. Então, jurados do Tribunal do Júri, mesários, são agentes honoríficos, né, que são exemplos aí de particulares em colaboração com o Estado. O outro exemplo são os agentes delegados, e aqueles que recebem a delegação do Estado para prestarem um serviço público em nome próprio por sua conta e risco, tá? Dentre outros exemplos. O que nos interessa agora, ó, é a quarta categoria de agentes públicos, são os agentes administrativos. Galera, o agente administrativo, esses caras têm uma relação profissional com o Estado, e entre eles há uma relação de hierarquia e subordinação, tá? E temos aqui a primeira subcategoria. São servidores temporários. Servidor temporário, gente, ele é previsto onde? Ó, lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Beleza? O servidor temporário será contratado, gente, com ou sem concurso público, numa situação de excepcional interesse público, com ou sem concurso, de forma temporária, numa situação de excepcional interesse público, ele exercerá o quê, gente? Uma função pública temporária, e a ele se aplica o tal do REDA. O que é o REDA? É o Regime Especial de Direito Administrativo. Então a ele se aplica o tal do REDA. O que é o REDA? Regime Especial de Direito Administrativo, normas específicas aos temporários. Por exemplo, gente, os recenseadores são temporários, tá? Beleza? Muito bem. Com ou sem concurso público. E o temporário hoje não nos interessa. Temos aqui uma segunda categoria de agente administrativo, que são os empregados públicos. Empregados públicos. Empregado público previsto aqui, gente, no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. O empregado público, geralmente, onde que você irá encontrá-lo? Em empresas públicas, por exemplo, Correios, e também em sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, tá? O empregado público, ele exercerá um emprego público permanente. Vamos colocar aqui bonitinho, ó, empregado público. Ele exercerá um emprego público permanente, lógico, desde que aprovado em concurso público, e a ele se aplica a CLT. Então a ele se aplica, ele exercerá um emprego público permanente, um EPP, beleza? Desde que aprovado em concurso, e a ele se aplica a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Empregado público não nos interessa. Beleza? Chegamos onde eu queria, ó. Servidor público. Gente, o que é um servidor público que nos interessa? Servidor público é todo aquele que exerce um cargo público. Vamos colocar aqui, gente. Servidor público é todo aquele que exerça um cargo público. Gente, o cargo público, o que vocês notarão, tá? É a unidade mais simples de poderes e deveres da administração pública. O cargo público é criado por lei. Gente, como se fosse um quadradinho aqui, ó, um quadradinho, um plexo de poderes, que ora está ocupado e ora está o quê? Vago. Ora ocupado e ora vago. Tudo bem, gente? E quando a lei cria o cargo, a lei estabelece o nome do cargo. A lei estabelece mais o quê, gente? As atribuições, as competências do cargo. A lei também estabelece o quê? Os requisitos para que você ocupe aquele cargo. A lei estabelece também o vencimento correspondente ao cargo. Beleza? E você que ocupa um cargo, você tem o status de servidor público. Beleza? E olha que interessante, ó. O servidor público, né, que ocupa um cargo público, ele tem previsão onde? Ele é previsto aqui também, ó, no artigo 37, inciso 2 da Constituição, e também é previsto onde? Ó, no artigo 3º da Lei Complementar, gente, 1000 de 2005. Vamos conferir aqui, ó. Cadê você? Calma lá que eu não coloquei o artigo 3º aqui, gente. Calma lá, vamos colocar agora. Espera um pouquinho aqui. Opa, como não, professor? Vamos fazer isso agora aqui, gente, ó. Então, cargo público é previsto, né? O conceito de cargo público. Lá no artigo 3º. Ah, cadê você? Tá aqui, segundinho, tá? Muito bem. Aqui, ó. Vamos colocar bonitinho, então, aqui. Calma lá, gente, que deu probleminha aqui. Agora vai. Eita!
Vamos lá, gente, ó. Então, tá aqui o conceito de cargo público. Ó, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades vinculado aos órgãos previstos na estrutura administrativa, com denominação própria, número certo e vencimentos pagos pelos cofres públicos e será sempre acessível a todos os brasileiros, assim como os estrangeiros, na forma de lei federal. Tudo bem, gente? Então, o estrangeiro, até para complementar isso aqui, ó, o estrangeiro ele também tem acesso a cargos públicos, tá? Mas, para que o estrangeiro tenha acesso a cargo público, é fundamental uma lei autorizando. Por exemplo, a Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, ela prevê que, por exemplo, universidades públicas, né, elas podem contratar professores, técnicos ou cientistas estrangeiros, tá? Beleza? Muito bem. Vamos prosseguir aqui então, volta para cá. Cadê você? É isso aí, tá? Então, cargo público. Gente, e outro ponto importante, o cargo público ele pode ser um cargo público em comissão, ou pode ser um cargo público efetivo. Cargo em comissão ou cargo efetivo. E qual que é a semelhança entre um cargo em comissão e um cargo efetivo? Gente, é fácil, ó. Ambos são cargos públicos, tá? Criados por lei, com todas as suas peculiaridades. Qual que é a diferença básica? O cargo em comissão é um cargo transitório. É um cargo transitório, aquele que você dorme empregado e acorda nem tanto. Livre nomeação e livre exoneração. Cargo em comissão é um cargo transitório, livre nomeação e livre exoneração sem concurso. E detalhe, o cargo em comissão ele só terá atribuições de direção, chefia ou assessoramento, atribuição técnica não, tá? Agora, o cargo efetivo é um cargo cabelo da minha tia, é um cargo permanente, E para que você ocupe um cargo efetivo, tem que ser aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos. Tudo bem, gente? Então, cargo em comissão é um cargo transitório, livre nomeação e livre exoneração sem concurso, tá? E o cargo efetivo é um cargo permanente, para que você possa ocupá-lo tem que ser aprovado em concurso público, de provas ou provas e títulos. Gente, outro ponto importante é o seguinte, ó, não importa se você ocupe, né, um cargo em comissão ou um cargo efetivo, você será regido por um estatuto. Estatuto. Gente, o que é o estatuto? É uma lei, né, conforme dito, que regula a vida de um servidor público. Gente, cuidado porque existe um estatuto para cada esfera de poder. Então, por exemplo, Lei 8.112 de 90 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Por exemplo, a Lei 6745 de 85, uma lei estadual, se aplica aos servidores públicos civis aqui de Santa Catarina. Agora, por exemplo, aqui a Lei Complementar Municipal de Garopaba, Lei Complementar 1000 de 2005, ela se aplica aos servidores públicos civis do município de Garopaba. Então, cada esfera de poder, cada município, cada estado e também a União terão lá um estatuto próprio. Tudo bem, gente? Então, cuidado porque essa lei, a lei, né, complementar em questão, que estamos estudando, ela não se aplica aos agentes políticos, não se aplica a militares, não se aplica a particulares em colaboração com o Estado, não se aplica aos temporários, não se aplica aos empregados públicos, não se aplica a servidores públicos civis estaduais ou federais. Só se aplica a quem? Aos servidores públicos civis municipais do município de Garopaba. Beleza? Muito bem. É isso aí. A gente coloca assim agora, ó, o artigo 1º desta lei, ele vai tratar do quê? Na verdade, ele vai repetir, gente, uma previsão constitucional, ele vai tratar dos princípios, né, que regerão a administração pública municipal, tá? Vale a pena relembrarmos. Vamos colocar aqui então, gente, ó, então faz o seguinte, ó, então vamos aqui organizar nosso manual caseiro. O ponto de número 1, tratei aqui do tema agentes públicos, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Vamos organizar aqui. Volta aqui, professor. Legal. Ponto de número 2. Vamos colocar aqui os princípios. Princípios que regerão a administração pública do município de Garopaba. Artigo 1º aqui da lei complementar. Aqui, gente, ó, artigo 1º. Esta lei complementar dá nova redação ao Estatuto
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelece o regime jurídico dos servidores públicos do município de Garopaba no âmbito da administração direta. Para um pouquinho, gente. O que é administração direta? São os órgãos que integram o município, né? Órgãos do Poder Executivo e do Legislativo. Tá? Os órgãos públicos é a administração centralizada, beleza? Então, servidores da administração direta do Poder Executivo e também do Legislativo aqui desse município estarão sujeitos aqui, gente, a esta lei, tá? Das autarquias, gente, o que é uma autarquia? O que é uma autarquia? Autarquia, gente, é uma entidade que integra a administração pública indireta, tá? São entidades que têm lá personalidade jurídica própria. E quais são os princípios que devem ser observados, tá? A gente é um rol meramente exemplificativo. Princípio da moralidade. Como assim moralidade? O gestor público, ele não pode escolher entre apenas o que é legal e o ilegal, mas principalmente entre o que é honesto e o que é desonesto. Legalidade. O que é legalidade para a administração pública, gente? Legalidade, a administração pública tem a sua conduta pautada em lei, a administração faz o que a lei manda. Cuidado, hein? Legalidade para o particular, o que a lei não proíbe, a lei permite. Legalidade para a administração, só o que está na lei, liberdade mínima. Princípio da publicidade, gente, publicidade garante o quê, gente? Lisura, né? Transparência na administração pública, né? Qual que é a regra na administração pública? É a publicidade dos seus atos. Professor, essa publicidade é absoluta? Gente, não, tá? Nós temos situações excepcionais onde a própria lei e a Constituição admitem a prática de um ato administrativo sob o manto do sigilo. Então, por exemplo, uma informação cujo sigilo ele garanta, né, assegure, por exemplo, a segurança nacional, a sua intimidade. Então, são informações que, excepcionalmente, elas podem ser praticadas sob o manto do sigilo, tá? E também aqui o princípio da eficiência. Gente, eficiência é mais serviço público, menos tempo, mais qualidade, menos custos. Gente, isso aqui é um rol meramente exemplificativo, tá? Aqui também existem outros princípios que regeram a administração pública. Então, o princípio da impessoalidade, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade, supremacia do interesse público, dentre tantos outros, tá? É um rol meramente o quê? Exemplificativo. Ok? Legal. Vamos lá, gente. Ó, outro ponto que nós iremos tratar agora é o seguinte. Coloquem aí o ponto de número 3 em nosso manual caseiro, que por sinal é o mais completinho do Brasil. Iremos tratar do tema provimento de cargos públicos. Então, o que é o provimento de um cargo público? Gente, é o ato pelo qual a administração pública preenche um cargo público vago, indicando o seu ocupante. Então, o cargo público ele foi criado por lei, tá vago lá, tá vago, ó, a administração preenche, ela realiza o provimento do cargo público. Tudo bem, gente? Provimento é previsto onde? Ó, lá no artigo 15. Lá no artigo 15 da Lei Complementar 1000 de 2005. Aqui, gente, ó. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui, ó. São formas de provimento de cargos públicos. A nomeação, a readaptação, a reversão, a reintegração, o aproveitamento e a recondução. Vamos aqui verificar, gente, quais são as formas de provimento. É o artigo 16, na verdade, né? Muito bem. Gente, venham comigo aqui, ó. Nós temos no primeiro momento, vamos colocar aqui bonitinho, vamos dar a cor aqui, ó. O provimento originário. E também temos o provimento derivado. Gente, provimento originário é fácil. É o primeiro contato que você tem com aquele cargo público. Provimento originário é o primeiro contato que você tem com aquele cargo público. E ele se dá pela nomeação. Então, viram que o cara foi nomeado? Foi uma nomeação. É o provimento originário. Nomeação prevista onde? No artigo 17. No artigo 17 da lei. Tá, gente? Viram que foi nomeação, provimento originário. O que não for nomeação é provimento o quê? Derivado. Recondução, readaptação, reversão, dentre tantos outros. Ok? Qual que é a diferença? Aliás, então provimento originário é o primeiro contato com o cargo. Beleza? Se não for nomeação, é provimento derivado. Legal. O provimento originário, ele cabe em cargos efetivos e também cabe em cargos em comissão. Qual que é a diferença?
Para que você seja nomeado para um cargo efetivo, tem que ter concurso público de provas ou provas e títulos. Agora, a nomeação para cargos em comissão, ela não é precedida de concurso público, não haverá concurso público. Provimento, aliás, a nomeação para um cargo efetivo tem que ter concurso público, né? Concurso público prévio. Agora, a nomeação para um cargo em comissão é livre, também é livre a exoneração, tá? Mas enfim, a nomeação se dá tanto em cargos efetivos quanto em cargos em comissão. Gente, vamos dar um exemplo aqui, ó. Temos aqui um cargo efetivo, né? Um cargo permanente. Cargo efetivo que é um cargo permanente. Quais são as fases que vocês devem superar para que possam, né? Para que tenham acesso, para que possam exercer um cargo efetivo? Vamos lá então. Tem o concurso público, né? Primeira fase aqui é o concurso público. Concurso público, artigo 9 até o 14. Gente, concurso público ele é de provas ou provas e títulos. Validade até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, por exemplo, prazo inicial 1 ano, pode ser prorrogado por mais uma única vez por mais 1 ano. Prazo inicial 5 meses, pode ser prorrogado mais uma única vez por mais 5 meses, tá? Validade até 2 anos, podendo ser prorrogado ou não por igual período. Professor, hoje o candidato aprovado no concurso público, ele tem o direito à nomeação ou apenas uma expectativa de direito? A gente depende do caso concreto, tá? Se ele foi aprovado dentro das vagas, direito líquido e certo à nomeação. Agora, se ele foi aprovado fora das vagas, apenas expectativa de direito, nada garante que a administração vai nomeá-lo, tá? Apesar que é o seguinte, tem algumas situações que mesmo aprovado fora das vagas, o candidato ele vai ter direito à nomeação. Por exemplo, quando é passado para trás, né? Quando uma pessoa fora das vagas, uma pessoa que teve uma colocação pior que a minha foi nomeada. Eu mesmo, fora das vagas, tenho direito à nomeação. Ou quando a administração pública precisa do serviço e não tem limitação orçamentária. Então, eu estou fora das vagas, mas vejo que a administração contratou temporários para a mesma função do cargo. Nesse caso, eu comprovei, né, que a administração pública necessita do serviço e não tem limitação orçamentária, né, tem que comprovar isso, é um direito meu à nomeação, mesmo que aprovado, mesmo classificado fora das vagas. Então, o concurso, legal. Depois vem aqui a nomeação. Eu fui chamado, eu fui nomeado. O cargo é preenchido. Nomeação lá no artigo 17. Depois vem a posse. O que é a posse? A investidura, gente. A posse e investidura no artigo 23. É quando eu me torno um servidor, aquele ato solene, família chorando, primos invejosos. Gente. Então, nomeação preenche o cargo, tá? Depois posse... eu me torno um servidor, tem prazo entre nomeação e posse, tem 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, tá? E na sequência da posse tem o exercício, tá, gente? Já começa a trabalhar, né? Na sequência aí da posse, não tem prazo entre posse e exercício. Então, preencheu o cargo, nomeação. Nomeado se tornou um servidor público na posse. E o exercício começa o trabalho, tá? Professor, fui nomeado, yes, fui nomeado, delícia, né? Preenchi o cargo, tô garantido e tal. Já faço lá uma parcelão na CVC e comprar um cruzeiro para Porto Seguro Open Bar. E não volto para a posse, né, por algum motivo alheio. Nesse caso, gente, candidato que for nomeado e não tomar posse, né, por dolo ou culpa dele, nomeação é tornada sem efeito. Cuidado que a banca afirmará que o candidato que for nomeado e não for empossado, ele será exonerado. Mentira. Só será exonerado quem já é servidor. E antes da posse, ele ainda não é servidor não, tá? Ele se tornará um servidor na posse. Então, candidato que foi nomeado e não foi empossado, nomeação sem efeito. Beleza? Vamos lá, gente. Ó, provimento derivado, primeiro ponto, é aquele que não é originário, então que não for nomeação é derivado. E o provimento derivado, diferentemente do originário, o derivado, ele só cabe em cargos efetivos. Só cabe em cargos permanentes. Não cabe em cargos em comissão, tá? E nós temos aqui uma subdivisão, gente, ó, provimento derivado horizontal e o provimento derivado vertical. Aliás, perdão, provimento derivado horizontal e o provimento derivado por reingresso. Provimento derivado horizontal e o provimento derivado por reingresso. Gente, provimento derivado horizontal é a readaptação.
Adaptação. Vou abreviar, tá? Readapte de readaptação. Readaptação é prevista onde? Artigo 38, gente, da lei. Anota aí, ó. Qual que é a palavra-chave que sintetiza a essência aqui da readaptação? Limitação física e ou psíquica parcial. Então, o servidor público sofreu uma limitação física e ou psíquica parcial que o impossibilita de continuar ocupando aquele cargo que até então ele ocupava. Ele será readaptado para um cargo mais condizente com a sua atual situação física e ou psíquica. Tudo bem, gente? Se não for possível essa readaptação, ele será aposentado por invalidez permanente. Ok? Legal. Então, por exemplo, um guarda municipal que sofreu um acidente, perdeu uma perna, ele não pode mais ocupar aquele cargo que até então é operacional, ele será readaptado para um cargo, né, condizente com a sua situação física, não um cargo administrativo, lógico, desde que alguns requisitos sejam respeitados. Então, por exemplo, a equivalência de vencimentos, por exemplo, as atribuições do cargo, dentre outras. Tá? Vejam lá no artigo 38. E o provimento derivado por reingresso, gente, por que reingresso? Porque o servidor ele deixará o cargo e retornará, ele reingressará. Então, reversão, vou colocar aqui reversão. Reversão, gente, ó. Sem ser jocoso, sem ser desrespeitoso, faça um link da reversão com V do vovô. Por que V do vovô? É o servidor que se aposenta e volta sem concurso. Se aposentou por invalidez permanente, ele passa por exames médicos periódicos e num daqueles exames médicos periódicos verifica-se que os motivos que ensejaram a sua aposentadoria por invalidez permanente, ó, desapareceram. Ele foi curado, milagre, será revertido de ofício e voltará para o serviço público, tá? Então o cara se aposentou por invalidez, foi curado, ele tem que voltar. O nome disso é reversão, lógico, sem concurso. Temos também, gente, ó, a reintegração. Reintegração é prevista onde? Lá no artigo 42 da Lei Complementar 1000 de 2005. Qual que é a palavra-chave? Demissão anulada. Servidor público foi demitido, por exemplo, em 2012, ingressou com uma ação judicial e conseguiu que o Poder Judiciário anulasse a sua demissão lá em 2015. Ele será reintegrado ao cargo público e o efeito da reintegração é retroativo ex tunc, que recebe os atrasados, o tempo é computado como tempo de serviço público. Demissão anulada é reintegrado e o efeito é retroativo, como se nunca tivesse sido demitido. Legal. Temos também, gente, ó, a recondução. Recondução, lá no artigo 43. Gente, recondução tem que ter estabilidade, tá? Tem que ter estabilidade, olha que fácil. Se o antigo ocupante do cargo ele for reintegrado, eu tenho direito à recondução ao cargo de origem. Tudo bem, gente? Então, por exemplo, ó, dois cargos idênticos, assistente administrativo, repartição pública A, repartição pública B. Colega que ocupava o cargo na repartição pública B, ele foi o que? Ele foi demitido. Eu pedi uma remoção para lá, eu fui removido a pedido da repartição pública A para a repartição pública B. Colega que for demitido ingressou com uma ação judicial e conseguiu a anulação daquilo em juízo. Ele é reintegrado e eu sou reconduzido ao cargo de origem, ok? Fácil. É isso aí, gente, ó. E temos aqui também o aproveitamento. Aproveitamento, artigo 44 da Lei Complementar 1000 de 05. Gente, o aproveitamento tem que ter estabilidade, tá? É a consequência lógica da disponibilidade remunerada. É a consequência lógica da disponibilidade remunerada. Sempre que o servidor público fica em disponibilidade remunerada, não é para sempre. Gente, é por um tempo até que ele seja aproveitado em outro cargo público, tá? Então, por exemplo, tem estabilidade, a lei extingue o meu cargo. É possível? É. Eu sou posto em disponibilidade remunerada até o aproveitamento em outro cargo público. Legal, gente? Muito bem. Tem um macete que é esse aqui, ó. Aproveite e nomeie
os 4 R's. Essa frase ela sintetiza todas as formas de provimento em cargo público. Aproveitamento, nomeação e os 4 R's, fácil, ó, reversão, reintegração, recondução e readaptação. É muito fácil. Pare por aqui. Beijo no coração e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.